Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom, nesse vídeo nós iremos apresentar o trabalho interdisciplinar da matéria de PDS. Eu sou a Ana Carolina, o meu colega é o Gideon, e o objetivo do nosso projeto é mostrar a aplicação do filtro FIR para eliminar o ruído de um sinal de áudio. E o primeiro sinal que a gente vai mostrar é o sinal com ruído. Como eu disse inicialmente, o objetivo é eliminar esse ruído, ficando assim. O roteiro da nossa apresentação é o diagrama de bloco do nosso projeto. A gente vai falar um pouquinho sobre filtros e simular o nosso projeto no Octave. A gente visualizar um pouco melhor o nosso projeto e fazer de uma forma mais didática, a gente fez um diagrama em bloco. A primeira parte de conversor analógico digital, quem faz isso é o nosso computador. A parte de amostragem e quantização é tudo via programação do Octave. Quando a gente vai realizar essa quantização, ele vai gerar um gráfico na função do tempo. Porém, para a gente saber qual faixa de frequência a gente precisa aplicar o filtro, a gente precisa da faixa de frequência. Então, a gente precisa do gráfico no domínio da frequência. Por isso que a gente usa a transformada rápida de Fourier. Aí, após isso, a gente aplica o filtro que a gente analisou esse gráfico, que nesse caso é o filtro passa-faixa, e depois a gente só aplica o conversor DA para transformar o arquivo digital em um arquivo de som. A gente vai falar um pouquinho sobre filtragem. A filtragem nada mais é do que a eliminação do ruído indesejado, e nisso a gente pode aplicar 4 tipos de filtros, sendo ele passa-baixa, que permite a amplitude de um sinal em baixas frequências, filtro passa-alta, ele permite a amplitude do sinal em altas frequências. A gente tem o passa-faixa, que ele permite a amplitude de um sinal apenas em uma faixa de frequência determinada. A gente tem o rejeita-faixa, que permite a amplitude de um sinal em todos os níveis de frequência, porém, você determina um limite de frequência e não passa esse sinal. Agora nós iremos fazer a simulação do nosso projeto no Octave. Para isso, nós iremos trabalhar em 3 partes. A primeira, a gente vai fazer o carregamento do sinal de áudio e a quantização. A segunda, a gente vai fazer a análise desse sinal quantizado e determinar o filtro. E por último, a gente vai fazer a análise e a aplicação do filtro. Para começar o nosso projeto, primeiro a gente precisa fazer uma limpeza. Depois que a gente faz isso, nós fazemos o carregamento do áudio que a gente vai utilizar, que no nosso caso é um áudio de 44 kHz. Para a gente seguir com a parte de quantização, a gente vai ter que aplicar um loop for no nosso sinal de n igual a 1 até n igual a 5. O que esse loop vai fazer? Ele vai gerar 5 amostras de áudio e de imagem. Nesse áudio e imagem, a gente vai poder saber qual que é a relação do ruído e a relação do sinal. Então, a gente vai ter aqui a parte de impressão do sinal original, que é o sinal do áudio em si. Depois a gente vai ter o sinal quantizado e a gente vai ter o ruído. Então, a cada step 1 vai aumentando uma figura que a gente vai ter o ruído em função do sinal. Aí, com isso, a gente vai gerar a figura, o plot aqui, e depois a gente vai imprimir essas figuras. Aí, o que a gente vai fazer também? A gente vai gerar um sinal de áudio. Áudio save para a gente poder ouvir também para ficar mais prático. Então, a cada step vai gerar uma figura com a relação de sinal original, sinal quantizado e o ruído, e também um sinal de áudio. Agora a gente vai testar para verificar se funciona. Como a gente pode ver aqui, o sinal de ruído no começo ele está muito alto, depois ele tende a chegar a quase zero. Com isso a gente consegue desassociar o sinal do ruído. Agora a gente vai ouvir um áudio aqui para verificar se está tudo ok. Aqui é o sinal do áudio na primeira amostra.
a gente consegue ver que ele está bem o ruído está bem presente. Aí conforme a gente vai até a quinta amostra, a gente consegue ver claramente o que, que é ruído e o que, que é sinal aqui. Agora nós iremos começar a segunda parte. Como nós já fizemos a quantização do sinal, na qual conseguimos verificar a relação do sinal ruído, agora, para fazermos a análise, vamos verificar graficamente. Para facilitar essa comparação, nós plotaremos uma figura com 3 gráficos, na qual o primeiro gráfico será do sinal original, o segundo do sinal quantizado e o terceiro da resposta na frequência do sinal quantizado. Para a gente plotar o gráfico em relação à frequência, a gente tem que aplicar uma função matemática que tem no Octave para transformar um gráfico em função do tempo na função da frequência. A gente utiliza a transformada rápida de Fourier. Então a gente tem o sinal já com a quantização aqui e a gente vai aplicar uma transformada rápida de Fourier nesse sinal. Vamos gerar esse gráfico agora. Aqui. O que, que a gente tem aqui? A gente tem o sinal original, que é o sinal que a gente já ouviu, e a gente tem esse sinal quantizado após o loop for que a gente mostrou lá. Com isso, a gente tem o sinal que a gente quer. Porém, a gente sabe o sinal que a gente quer, mas no domínio do tempo. A gente tem que saber exatamente a frequência que a gente tem para analisar qual filtro que a gente vai aplicar. E nesse caso, o gráfico em função do tempo não nos atende. Vamos analisar o gráfico na função da frequência. Para isso, a gente utiliza aquela transformada de Fourier. Com isso, a gente tem esse gráfico aqui, que o gráfico que a gente tem aqui, ele tem uma amplitude na faixa de 2,2 kHz até 2,9. Então, o que, que a gente tem que analisar? A gente tem que deixar passar essa faixa. E qual o filtro que a gente aplica que deixa passar uma faixa? Como o nome já é intuitivo, o filtro que a gente vai aplicar é o filtro passa-faixa. Então, o nosso objetivo aqui é eliminar toda essa parte aqui de 0 a 2,2 e de 2,9 até o final. Agora a gente vai para a última etapa. Nessa etapa, como a gente já sabe o filtro que nós iremos utilizar, agora a gente vai determinar os parâmetros e plotaremos uma imagem com 3 gráficos. Isso para nossa análise, né? E após isso a gente vai gerar um arquivo de áudio. A primeira parte para definição do projeto do filtro é a gente determinar qual é a frequência de corte. Como a gente viu na segunda etapa, a frequência de corte está entre 2,2 kHz e 2,9. Aí após isso, a gente vai definir os parâmetros do filtro. Aqui a gente utilizou no Octave essa função fir1. Aqui a gente tem a ordem, que é o número de janelas de Hamelin que o filtro vai definir. A gente tem aqui a frequência de corte, a gente tem aqui o tipo do filtro. Aí após isso a gente vai plotar 3 figuras. A primeira figura que a gente vai plotar é a figura do sinal de áudio com o filtro já. Aí após isso a gente vai plotar outra figura com o sinal o módulo do sinal na frequência. E após isso, para a gente ter uma noção exata da forma de onda, na resposta da frequência, a gente vai utilizar essa função de frequency, que a gente vai gerar a resposta da frequência do nosso filtro. Também a gente vai fazer uma análise e verificar se ele tem fase linear ou não. Mas vamos lá para os gráficos. Como a gente viu na etapa 2, a gente tinha esse espectro na frequência do nosso sinal amostrado. Então, o que a gente tem como objetivo é um filtro que deixa passar apenas amplitude em uma faixa de frequência. Conforme a gente viu na programação, a gente implementou e temos essas figuras aqui. A primeira parte do nosso gráfico é
o sinal de áudio com o filtro. Isso daqui já o sinal já está com o filtro aplicado. A segunda parte, a gente tem o módulo do sinal na frequência, para a gente saber, ó, aparentemente o filtro está respondendo bem, ele está cortando uma faixa determinada aqui. Aqui temos o gráfico do filtro na resposta à frequência. Conforme podemos observar, podemos ver que o corte foi realizado conforme a frequência de corte setado de 2,2 a 2,9 kHz. Mas vamos ver se a fase desse filtro é linear. Aqui a gente pode ver a janela de Hamilton. Aqui a gente pode ver a faixa que o filtro está deixando passar, 2,2 a 2,9. E aqui a gente tem o filtro com a fase linear. Então a gente tem que o filtro está bem aplicado graficamente. Porém, vamos verificar se isso se replica no áudio. Para isso, a gente gerou um sinal aqui com áudio filtrado. Vamos ver se funcionou. Aparentemente, a gente tem uma resposta muito boa do sinal filtrado. Vamos ver mais uma vez. Ó, tá muito... Vamos comparar com o sinal original. Aqui a gente consegue ver que tem um nível de ruído muito grande. Vamos ouvir mais uma vez. Aí aplicando o filtro, a gente tem esse áudio aqui. A gente pode concluir que o filtro ele conseguiu executar muito bem, tirando o ruído. Então é que a gente tem um sinal muito bom. Como comentamos anteriormente, vimos que o filtro passa-faixa funciona muito bem para a eliminação do ruído no nosso projeto. Agora vamos realizar a aplicação dos outros 3 tipos de filtros, para a gente certificar que o passa-faixa foi de fato a nossa melhor escolha. Para fazer essa aplicação dos outros filtros, a gente vai definir a mesma faixa que utilizamos no filtro passa-faixa e vamos colocar no FIR o tipo de filtro, que no caso do nosso primeiro exemplo é o rejeita-faixa. E depois disso a gente vai gerar os gráficos. Conforme estamos analisando a nossa resposta da frequência, a gente pode ver que o filtro ele foi bem executado. Ele rejeitou a faixa que a gente determinou, porém, quando a gente vai ver o nosso áudio, ele não ficou muito bom. Conforme a gente acabou de verificar, o filtro rejeita faixa, ele não dá nem para comparar a eficiência dele comparado com o filtro passa-faixa. O próximo filtro que a gente vai utilizar no nosso sinal vai ser o passa-baixa. Então vamos trocar aqui para low e vamos definir a faixa de frequência. Então 2,2 kHz. Aqui, então, a gente vai gerar o gráfico para verificar. Aqui no gráfico, na resposta à frequência, a gente consegue ver certinho que o filtro ele funcionou. Ele funcionou graficamente muito bem. Ele está linear e ele está rejeitando o restante. Só está deixando passar as faixas baixas. Porém, vamos verificar no sinal de áudio se ficou bom. Como dá para ver, ele ainda está com um nível de ruído muito grande e não está nem perto da qualidade dessa faixa. A mesma coisa acontece quando nós trocamos o filtro para o passa alta. Nesse caso, a faixa de frequência que nós iremos eliminar é a de 2,9 kHz em diante. A gente percebe que o filtro ele funciona, porém, quando a gente vai fazer a análise do áudio, o áudio não fica bom. Conforme nós podemos ver a qualidade dos áudios,
Eles não chegaram nem perto do áudio quando nós utilizamos o filtro passa-faixa. Com isso, nós concluímos que nós conseguimos atingir o objetivo apresentado inicialmente, que era eliminar o ruído do sinal do nosso áudio, e também concluímos que o filtro que nós utilizamos para eliminar o ruído, o filtro passa-faixa, foi a nossa melhor opção, conforme foi demonstrado em todos os áudios.